Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Rogério Nares, empresário, jornalista e estrategista de negócios, com atuação no Brasil e em diversos mercados internacionais. Ele desenvolve projetos na área de comunicação, exportação, saúde, inovação, sustentabilidade e curadoria de arte, conectando empresas, instituições e lideranças por meio de iniciativas que promovem o desenvolvimento econômico e impacto social. Ao longo de sua trajetória, recebeu importantes reconhecimentos como a Medalha da Paz da ONU e o Prêmio Paul Harris, concedido pelo Rotary International. Um prazer te receber, Rogério. Prazer todo meu. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Uma pessoa inspiradora, uma pessoa conectora, que sempre está olhando as pessoas e vendo as oportunidades. Eu tive a grata surpresa de conhecer o Rogério na minha jornada e ele foi uma pessoa que me trouxe também oportunidades. Você consegue ter a percepção das características de cada um e com muita gentileza você sabe aproveitá-las. Eu fico muito contente de ter você no meu ecossistema de relacionamento, de pessoas que me olham também como potencial e a potência que você é, né? Como você desenvolve as pessoas também. E eu queria que você contasse aqui, compartilhasse no LPA e Você para as pessoas como que é ser esse Rogério, um Rogério que reúne empreendedorismo, comunicação, negócios, negócios que envolvem impacto internacional e também impacto social. Conta como começou a sua trajetória para as pessoas conhecerem o grande Rogério que tem aí. Agradeço muito o convite, primeiramente, é um prazer estar contigo. Eu entendo que tudo está interligado, que sempre esteve interligado. Eu tenho uma visão de mundo, uma visão muito holística, não é uma visão estacionada, como na maioria das pessoas. Schopenhauer dizia que somos todos loucos dentro de uma geração que não nos dá nenhuma razão para sermos normais. Mas o fato é que a normalidade, ela não é algo bom. Tudo aquilo que você promove de evolução, transformação, tem que ser compartilhada e tem que ser estimulada. Então, todos os negócios que eu acho que tem a ver ou que eu procuro conectar, realmente, para mim, faz sentido dentro da minha lógica. O que parece muitas vezes desconecto, para mim, não é. Então, tudo realmente está interligado e cada vez mais no mundo atual, isso é muito claro, isso é muito evidente. Uma informação que você acha que não tem relação, ao contrário, ela tem relação. E tudo pode ser, se conduzido de forma assertiva, trazer resultado, trazer evolução e trazer uma série de benefícios. E como você começou a ter essa percepção? Desde criança, em algum momento da vida? É um pouco complicado, porque eu nunca fui uma criança normal, sempre fui fora dos padrões. Por exemplo, eu comecei a fazer yoga e meditação com 10 anos de idade. Então eu acabei quebrando algumas tradições muito cedo. E me tornei muito independente muito cedo também, eu era muito precoce por uma série de coisas. E lógico que você quebrar padrões exige também ter coragem de manter, porque a sociedade muitas vezes não aceita. E minha visão de mundo foi construída desde muito cedo, com ideias que eram diferentes para a época. Ou seja, você já era um CVO de tudo que você atuava, né? Um Chief Visionary Officer, ou seja, como é que eu consigo olhar lá na frente algumas coisas que as pessoas não percebem. Eu adoro ouvir isso, porque muitas vezes eu acredito em algumas coisas que as pessoas falam, não, mas espera aí, por que você já está pensando isso, né? E eu acho que acaba sendo uma coisa um pouco natural, a gente olhar as oportunidades, pensar nas coisas, e eu gosto muito de me mandam uma ideia, ou eu tenho uma ideia, eu gosto de o máximo poder aterrissar, de pegar essa ideia e falar, vamos fazer ela acontecer, né? E eu acho que você também tem um pouco disso, não sei se um pouco ou se muito, mas eu vejo você uma pessoa muito resoluta também, uma pessoa que olha e fala, não, nós vamos fazer desse jeito, vamos por tal caminho, tem essa oportunidade. Eu sou extremamente objetivo. Realmente minha forma de entender a vida é muito rápida, muito assertiva, não tenho dúvida. E realmente aquilo que eu faço, quando eu tomo uma decisão, é muito objetiva. Quem trabalha comigo tem que acompanhar o ritmo. Porque o que me permite fazer tudo o que eu faço é que eu sou muito organizado e disciplinado. E tenho uma séria dificuldade para lidar com pessoas acomodadas. Não serve para mim. Então aí eu não consigo colaborar com a pessoa. Porque eu entendo que cada um deve procurar evoluir independente do momento. Lógico, cada um tem o seu nível de consciência, mas a evolução é necessária. Tem que dar o primeiro passo. Então eu sou muito objetivo e disciplinado para fazer tudo que eu faço.
e organizado, senão eu não consigo fazer. Disciplina e organização, gente, duas palavras fundamentais aqui para o processo de evolução e também de execução das coisas que vocês têm como objetivo. Gosto muito, acho que é fundamental ter isso, eu também tenho disciplina, eu sou bem, às vezes, direta em alguns momentos, e às vezes a gente tem que ser direto com gentileza, porque muitas pessoas às vezes não têm essa mesma percepção da nossa Mas direção. no Brasil, né? No Brasil. Porque, por exemplo, a maneira que a gente lida de forma direta nos Estados Unidos É comum, ou na verdade. Europa é normal. É normal. O que não é, também no mundo árabe, principalmente, né? O árabe, ele não aceita enrolação. Então, por exemplo, o brasileiro tem um costume, vai te apresentar um projeto. Então, ele te manda 10, 15, 20, 30 páginas de uma coisa que você pode reduzir para 2, 3 no máximo. O árabe já pensa como eu. Tem que ser uma coisa objetiva, uma página e meia no máximo. Se você não consegue explicar em uma página e meia o teu projeto, a tua ideia, o teu negócio, não serve. Porque muita coisa ali é desnecessária. Eu gosto disso também. Normalmente eu gosto de ser mais prática, mais objetiva, mais rápida. Ontem a gente até participamos de um evento onde com um chart eu quis dar a minha mensagem e pelo visto eu consegui. Eu acho que acho que o tempo ele é muito valioso. Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo e o do outro. Então quanto mais objetivo a gente for, vai ser melhor. Mas você que atua em áreas distintas, como saúde, exportação, inovação, sustentabilidade e arte, tem algum propósito que conecta todas essas iniciativas? Lília, eu não sei se eu tenho um sonho ou se eu tenho um propósito hoje. Eu acho que eu já tive no passado. Mas a vida vai trazendo tantas experiências e mudanças que você acaba mudando um pouco aquilo que você acredita. De verdade, hoje eu não sei se eu tenho um propósito, mas eu sei de uma coisa. Eu posso ajudar as pessoas a realizar os sonhos dela. Isso já é um grande propósito, porque eu acredito muito em jornada. O que a gente está fazendo aqui, né? Nessa nossa jornada de vida. E no momento em que você tem na sua mente que você está ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos, é incrível. A maioria das pessoas, elas não despertam o verdadeiro potencial. Geralmente, quando eu faço alguma coisa, se aquilo ainda faz sentido para mim, eu mantenho aquilo, coloco alguém para me ajudar a tocar aquilo que eu construía, mas eu não fico preso naquilo. Uma coisa que eu vejo muito no ser humano, ele fica preso àquilo, se acomoda. A vida é evolução. Hoje você pode pensar de uma maneira, e qual o problema de amanhã você não pensar mais igual? Isso é a evolução da vida. Mudança é uma lei natural da existência humana. Então não me foco muito naquilo que eu fiz. Eu quero fazer mais coisas. E lógico, para fazer isso também precisa ter pessoas que te acompanhem, que tenham a mesma índole moral, mesma capacidade ou competência para seguir você. Perfeito. Eu também acredito nisso. A gente tem que ter times, pessoas que estejam junto com a gente para realizar os nossos sonhos e a gente também tem que ajudá-las dentro desse processo, elas terem a evolução. Porque a gente está ali também como liderança, como gerador de oportunidade para fazer com que essas pessoas vão para um próximo nível, porque consequentemente você vai indo para o seu próximo nível, né? Acho que é uma escada. A gente vai subindo e as pessoas vão subindo com a gente. E isso é Kabbalah, sabia? Ah, é? Conta mais. O programa Páscoa uma TV Judaica, em Israel, a Kabbalah, ela fala sobre os níveis de consciência. Então, você tem a árvore da vida. Essa esfera, uma visão cabalística que a gente se encontra, é a esfera de Malkuth, que é a esfera da Terra, mais densa. Então, numa visão cabalística, você vem da luz, desce até aqui nesse mundo, para você levar mais conhecimento para a luz. Ou Deus, ou a maneira como cabalisticamente se compreende a manifestação de Deus. É você trazer informação e compartilhar a informação com as outras pessoas para todo mundo se elevar. Dentro do budismo tibetano tem um ser chamado Nirmanakai. O Nirmanakai é um ser que está destinado à luz, mas ele escolhe não ir para a luz até o último ser senciente, que é um termo budista para aquele ser que não alcançou a iluminação, se elevar. Então ele abre mão da própria luz até conduzir aquela pessoa para a luz. Nossa. Que dentro da Kabbalah seria isso, nessa esfera que a gente se encontra, da árvore da vida. Muito interessante, ó. Estamos aprendendo aqui. E eu gosto disso, porque eu sou uma pessoa que eu acredito puramente em Deus. Eu sempre peço para que Ele esteja na frente das minhas decisões, do que tem que acontecer comigo, das pessoas que estão ao meu entorno, porque eu acredito sempre quando é como a vontade dele, para mim vai ficar muito melhor, vai muito mais E tudo está interligado na realidade. Por exemplo, a minha visão de vida é diferente porque eu não enxergo só a vida material. Para mim tem que estar em equilíbrio espiritual com material e no fundo é a mesma coisa conforme
teu nível de consciência e nível de evolução. Tudo tem que estar dentro de uma harmonia, senão não funciona. Você mesmo falou sobre isso algumas vezes. As pessoas se preocupam muito em ganhar dinheiro, em ter. Não é só esse o propósito da vida. É importantíssimo cada vez mais você ganhar dinheiro, sim, construir, desenvolver, mas também evoluir. E ajudar o outro a evoluir, senão não faz sentido. Perfeito. E ao longo da sua carreira, qual foi o maior desafio que você enfrentou? E como que esse momento te influenciou a ser o líder que você é hoje, o empresário que você é hoje? Não sei se eu tenho um maior desafio. Eu tive vários desafios, né? Mas à medida que você vai superando, você acaba deixando aquilo para trás só com uma mera lembrança. Mas eu me lembro de uma época da minha vida que eu apresentava um programa de TV. Eu recebi convites bem interessantes de TVs maiores para ficar só lá trabalhando. E eu falei não, porque eu sempre entendi que eu não nasci para trabalhar para ninguém. Eu nasci para ser dono dos meus negócios. E o fato de eu ter negócios ou investir em outros negócios é um pouco da minha personalidade. Então, mais para trás, você abrir mão de uma carreira promissora em televisão com protagonismo para poder desenvolver as suas coisas, pode ser um grande desafio. Mas eu prefiro pensar, tem uma passagem de Macbeth, de Shakespeare, que ele fala assim: não há uma vida desinteressante. Todos nós representamos um papel de vital importância na história do mundo, seja na dor de um drama, na alegria de uma comédia ou na paixão de duas almas que se procuram a vida toda, ou naqueles que descobrem o maior prazer da vida, o de simplesmente ser você mesmo. Eu acho que para todo mundo o maior desafio é sempre poder ser você mesmo. Isso não é fácil, mas é o que vale a pena. Eu tô aqui, assim, refletindo, e sempre vocês devem ter visto que nos meus episódios eu falo sobre a gente ser autêntico. E a gente ser autêntico é a gente ser a gente mesmo. E eu falo muito do tema de redes sociais, que muitas vezes as pessoas colocam um conteúdo que não é real. E é doloroso para elas também, porque deitar a cabeça no travesseiro e saber que o que você está colocando não é você, não é fácil. E eu acho que o mais difícil ainda é você conseguir transmitir que você é você. E é a mensagem que o Rogério colocou aqui. Sejamos autênticos, sejamos mais leves com a gente mesmo, porque a gente querer mostrar que é uma outra coisa é muito mais complicado, né? Por mais que não, depois você coloca a cabeça no travesseiro, você não consegue dormir em paz. Eu acho que essa paz é uma coisa que leva a gente para um próximo nível, né? E ser você mesmo, né? Acho que a gente tem que sempre estar em busca da nossa essência. Excelente. Isso é a melhor versão. Você é reconhecido por conectar pessoas, empresas, instituições. Na sua visão, qual é o poder das conexões estratégicas para gerar novos negócios e oportunidades? Conexões transformam o mundo. E quando você conecta da maneira correta, as pessoas se elevam, transformam não só a si próprias, mas também o ecossistema que elas fazem parte, que gera oportunidade para outros, gera negócios, gera condições melhores para a sociedade de modo geral e, de fato, caminha para um lugar melhor para todos. Excelente. O meu slogan é conexões geram transformações. E você faz isso muito bem com o seu ecossistema. Exato. O LPA, para mim, é onde eu consigo realmente conectar as pessoas e fazer novos negócios, gerar novas oportunidades, ou até mesmo ajudar a salvar vidas, porque eu acho que a conexão é para isso, é para você transformar, como ele mesmo disse, o mundo aqui, ou quem está ao seu redor, e que a gente com certeza vai estar... Eu falo que a gente vai ganhando um pedacinho ali no céu, sabe? Porque a gente está fazendo, cada vez um pedacinho. E aí vai aumentando o pedacinho de terreno para você poder entrar. Eu espero que seja dessa forma. Mas se não for, também o coração pelo menos está feliz, está satisfatório, está contente com a realização. Mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma.
mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante... Próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída, uma revolução em tecnologia e inovação, com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está incrível aqui com o Rogério e você vai aprender muito mais com ele agora. Rogério, você acompanha de perto o ambiente empresarial brasileiro e também internacional. Quais oportunidades o Brasil ainda deixa de aproveitar no mercado global? Muitas. Bom, o Brasil, falar da minha área específica do agro, o Brasil é o celeiro do mundo, sempre foi. Aqui você tem produtos de qualidade única, só que infelizmente o produtor rural sempre foi muito marginalizado no Brasil. Essa é uma grande verdade. Durante muito tempo, e até pouco tempo, o produtor rural ainda era visto como caipira, as pessoas não davam o devido valor. E o agro é a força desse país, né? Movimenta muito em termos de economia, de venda, de exportação, mas faltam pessoas com tino para a organização. O produtor sofre muito, sobretudo pequeno e médio produtor. Os grandes produtores, às vezes, tiveram alguns problemas internacionais com alguns mercados, né? O mercado que eu vendo, que eu produzo, é o mercado árabe, que para mim hoje, sem dúvida, é o melhor mercado do mundo. O árabe ele pode ser um pouco difícil no começo, em termos de negociação, e até você tem que entender culturalmente isso, porque há mais de 5.000 anos eles negociam, né? Então, mas a partir do momento que ele vê que o teu produto, além de ser bom, ele de fato, você é confiável, você é sério, você tem tudo com eles. E realmente para mim é o mercado mais sério que existe no mundo. Dubai é um grande hub, não é o principal polo econômico dos Emirados, são 7 Emirados. Abu Dhabi sim, é onde de fato está todo o dinheiro, mas quando eles compram tanto para os Emirados, mas também para a África, que os países africanos têm contrato com os árabes, que é muito mais fácil para eles a negociação, e também para outros mercados que eles acabam revendendo. Então eu acho que o agro precisa assim de ser olhado com mais respeito, mas também o pequeno e médio produtor. Perfeito. Porque muitas vezes o grande produtor,
de uma commodity, ele já está com a sua safra comprometida, Lilian. Então, você tem que ter opções. Então, às vezes, compensa pegar o pequeno e médio produtor, junta 8, 10, 12 aqui, que vai dar uma quantidade interessante para exportação. Mas, às vezes, falta a carência de entender de um contrato internacional. Tinha que ter um conglomerado que fizesse a entrega e levasse essa distribuição para todos os Um outros. grande problema do Brasil é o frete da usina ou do silo até o porto. As estradas são péssimas, o frete no Brasil é muito caro, isso acaba prejudicando muitas vezes o preço. Então são coisas que precisavam ser olhadas com melhor atenção. Interessante. Olha aí, gente, oportunidade, viu? Eu invisto em algumas startups no setor do agro, ainda não pensamos no cenário de internacionalização, mas fica a dica aí, porque eu acho que sempre quando tem uma dor, a gente pode ajudar a endereçar no mercado e isso gera uma oportunidade. Porque Eu vou te dar um exemplo de 3 anos atrás. Eu não produzo gergelim, mas eu tive, através de um comprador meu de Abu Dhabi, que compra algumas commodities comigo, ele estava procurando gergelim. Por quê? O principal fornecedor para o mundo árabe era o Sudão. E naquele momento, há 3 anos atrás, o Sudão estava numa guerra civil, então não tinha como comprar. Ele me pediu se eu conseguiria. Eu achei um fornecedor do Centro-Oeste, só que ele não tinha a quantidade necessária. Digamos que ele teria 60%. Mas um outro tinha 40%, só que não conseguiram chegar no acordo para poder se unir, cada um de fato ganhar a parte que é devida. Só que tem um detalhe, mesmo se eles conseguissem, eles não tinham a logística correta para exportar. Que é uma pena. O que é uma pena. Ou seja, gente, tem aqui a oportunidade de mercado agro que você que está assistindo, de repente pode ajudar a endereçar. Eu gosto do LPA por isso. A gente muitas vezes traz aqui insights e dores de mercado que alguém que está assistindo, um empresário, também pode pensar como viabilizar, como é que a gente consegue ajudar o nosso mercado brasileiro. Porque desafios a gente vai sempre ter. Vou te dar um exemplo. Eu produzo papaya e manga, que a gente vende para os Emirados, né? Só que assim, ali eles compram da Malásia e do Sri Lanka, porque é mais próximo e é mais barato. Só que tem um período do ano que eles não conseguem comprar. Então, pela seriedade nossa e também relacionamento e qualidade, a gente conseguiu entrar nessa fatia, vender. Minha operação ela é aérea, não é marítima, mas ainda é um pouco mais caro, só que compensa para ele. Só que o Brasil, se resolvesse algumas questões, sobretudo de frete, seria muito mais barato. A gente conseguiria ser mais competitivo. Entendi. Porque as nossas frutas são melhores. Precisamos de ajuda no cenário de logística aqui para entrega e exportação de produtos. Essa é a mensagem. Muito bom. E como que a inovação e a tecnologia estão transformando a forma de fazer negócio, especialmente nas empresas que desejam crescer e internacionalizar? A gente já entendeu que a gente tem um problema de logística aqui, mas a gente também tem um espaço onde tem a tecnologia presente. Como é que isso pode ajudar? Assertividade, rapidez, objetividade. A logística, ela tem, com a inovação, tem que trazer soluções rápidas. Eu não acredito numa solução que demore muito tempo a ser implantada. É realmente identificar. A Lília, de 100 coisas do seu portfólio, tem 2 aqui que esse é o ponto que vai melhorar, vai te trazer desempenho. É isso, assertividade. Então, a tecnologia vem para ajudar na assertividade. Sim, assertividade. Ela não substitui a capacidade humana, mas ela deve auxiliar realmente a enxergar detalhes e soluções que muitas vezes não são encontradas, mas de maneira assertiva. O que a gente tem muito também são muitas possibilidades de inovação repetitivas. Alguém chega para você, Lília, eu descobri tal coisa, mas não descobriu tal coisa. Descobriu dentro de um ecossistema que existe uma lacuna, mas não sabe qual é a lacuna. Ele vai te apresentar algo que, na verdade, você não precisa de solução para aquilo, mas poderia ter para outros. Então, falta também esse entendimento. Eu chamo isso de PMF, Product Market Fit. Como é que você faz um produto que realmente tenha fit com o mercado? Existe essa demanda? Existe a necessidade desse produto? O PMF é isso, é você ter um produto que o mercado precisa, porque às vezes você cria uma solução que você acha que ela vai endereçar uma dor, mas essa dor, o mercado tem essa dor, porque essa dor é muito pontual, é uma coisa muito particular ali, ou de um espaço muito pequeno. E quando você pensa no cenário de startups, no cenário do empresarial, como é que eu tenho um PMF que faz sentido? Algo que realmente vai endereçar uma dor de mercado, seja o mercado brasileiro, o mercado global. É sempre pensar assim, eu tenho um PMF, bom. Eu acho que também tem uma coisa importante, muitas pessoas às vezes, lógico, elas querem vender, mas elas falam muito e escutam um pouco. Sim. Então ela vai chegar para ti, vai te vender uma ideia. Eu escuto muito isso por conta de uma campanha política que eu estou coordenando,
quer me vender uma solução para a candidata, coisa que eu não pedi e não preciso. Então ela não se dá o trabalho de entender o que já está sendo feito. E escutar você para ver realmente aquilo que você precisaria. Porque às vezes eu posso não enxergar tudo, pode ter algo que realmente faça sentido, mas não escutam. Só querem falar e não escutam o que é mais importante, você. Eu tenho um cliente da minha época da IBM ainda. Uma vez eu fiz uma reunião com ele e aí eu sentei na reunião e falei, como é que eu posso te ajudar? E foi uma das primeiras reuniões que a gente teve. Ele virou para mim e falou, nossa, várias pessoas vieram me atender aqui, nunca uma pessoa virou para mim e falou, como é que eu posso te ajudar? Todo mundo já vinha com um portfólio de produtos, todo mundo já vinha me vendendo alguma coisa, mas nunca querendo entender para onde eu queria ir e como me ajudar. Eu acho que essa é a sua mensagem importantíssima. E isso é muito do brasileiro. O brasileiro tem muito disso. De já querer empurrar alguma coisa. Para mim, uma grande dificuldade que eu tenho no Brasil é de tolerar isso. Porque quando você lida muito com pessoas de outros mercados, de outros mundos, você entende, pelo menos para mim nunca foi difícil entender a cultura deles. O brasileiro tem essa dificuldade. Ele não consegue respeitar a cultura do outro ainda. Mas olha que interessante, você está me trazendo isso, está me remetendo a alguns aprendizados que eu tive na minha jornada empresarial. E também no momento corporativo, porque eu tive líderes. Eu tive líder americana, um australiano, eu tive alguns líderes colombianos. E realmente, eu acho que eu também fui aprendendo, por mais que eu fosse uma pessoa direta, eu acho que essas lideranças também foram fazendo com que eu me moldasse de uma forma mais objetiva. E eu não tinha pensado sobre isso, eu sempre achei que eu já fosse um pouco direta, mas eu tenho certeza que elas ajudaram a potencializar essa minha forma de entendimento. Muito interessante. Serviu de reflexão aqui. E mais a sua visão, quais características diferenciam empresas que conseguem crescer de forma sustentável daquelas que ficam pelo caminho? Acho que tem duas principais. Primeiro, a capacidade de você se adaptar, entender o mercado. Como eu falei no primeiro bloco, a maioria das pessoas ficam estagnadas, acomodadas, elas não acompanham a evolução e a evolução é cada vez mais rápida. E segundo, entender de fato para onde você está indo. Eu acho que as pessoas não entendem do próprio negócio, não entendem que às vezes o teu negócio, a tua empresa, ela passa por transformação. E isso não é ruim, isso é bom. Então tem que ter esse olhar e essa mentalidade. Muito bom. E passar por transformação é o tempo todo. Mudança é uma lei natural da vida. A cada 7 minutos, todas as suas células mudam. Você não é mais a mesma. Seja envelhecendo ou renovando. Eu acho que a gente nunca envelhece de fato, né? Com o avançar da idade, na verdade, um lembrete de que o ser humano ainda é muito mais do que ele pode ser. Gostei disso e minha avó também ia gostar, sabe por quê? Minha avó tem 99 anos. Na flor da idade. E ela acompanha todos os episódios da LPA, ela assiste. E uma vez uma pessoa participou aqui e ela falou, mande um recado para aquela pessoa, porque ele disse que já estava velho para criar novos negócios, já tinha passado da fase, e acho que ele tinha uns 50 e poucos anos. E aí ela falou, diga a ele que ele não é velho, porque velho é aquele que não quer mais viver. Eu não sou velha, olha a idade que eu tenho. A história de hoje, o mundo de hoje mostra pessoas com 80, 90 anos, com longevidade, e cada vez mais, acho que nos próximos 5 anos, as pessoas vão chegar fácil aos 150. Espero. O Elon Musk já disse que morrer vai ser uma opção. Aristóteles dizia, sabe o quê? Que a pessoa que respira corretamente não vive 80, e sim 800 anos. Gente, então a gente tem que melhorar as técnicas de respiração, porque eu quero viver mais, eu quero aproveitar tudo, eu brinco, eu quero ver, brinco não, é real, eu quero ver os netos dos meus netos, sabe? Vivenciar isso, acompanhar essa jornada de evolução da vida de cada um. E eu acho que, poxa, vamos melhorar as técnicas de respiração. Então, se essa é uma dica para a gente trazer aqui. Então, fica até uma dica. Eu vou buscar alguém que consiga trazer para a gente técnicas de respiração para a gente ter um episódio específico de alguém sobre isso. Dentro da yoga mesmo, você tem um pranayama que equilibra o circuito interno teu de respiração. Tem um livro do Lavoisier, das primeiras memórias. O Rogério sabe tudo, gente. Continua. Chamado Primeiras Memórias, que ele falava que a respiração correta, quando o oxigênio entra corretamente, ele elimina o gás carbônico e os agentes patogênicos que estão alojados... Você sabe fazer? Sei, nos lóbulos inferiores dos pulmões. Gente, espera aí. Vamos fazer uma respiração aqui, que agora eu também quero aprender a viver mais. E o Rogério já vai fazer aqui uma respiração para a gente. No bloco final, a gente faz. Bloco final? Então fica a dica aqui para o bloco final. A gente vai fazer uma técnica de respiração. Já gostei, viu? E já vou contabilizar aí, porque eu quero aumentar a quantidade dos meus filhos. Mas isso é um conceito, na verdade, prático no Oriente. No Oriente,
espiritualidade. Mas não tem ninguém que vive 800 anos lá, né? Não, mas assim, você vê pessoas 100, 110 anos Sim. com saúde. Você fala da respiração porque o ar é energia vital, né? Sim, Você pode ficar sem tudo, mas você não fica 5 minutos sem respirar. é verdade. E acordar de manhã e saber que você está respirando, você abrir os seus olhos com saúde, E já é uma influencia bênção. muito no teu humor, na tua disposição para tudo. Por isso que os grandes centros, por conta da poluição, têm os transtornos que as pessoas não imaginam. Isso também é saúde, isso também é evolução. Muito interessante. Você também atua na organização de eventos empresariais, institucionais. Qual a importância desses ambientes para estimular inovação, networking e desenvolvimento econômico? Olha, eu me baseio muito nisso com as pessoas que estão ao meu lado. Você participou de um evento meu Sim. e da doutora Anísia Yamaguchi, porque eu acredito muito no trabalho dela, e a Anísia é uma pessoa inspiradora. Se não fosse por ela, eu não faria. Como eu procuro fazer eventos com pessoas que me trazem algo que realmente confio. Porque para mim, evento não é para aparecer. Evento é para construir uma mentalidade, fazer uma ponte de transição, para que outras pessoas possam absorver aquilo e replicar. Eu falo isso porque é verdade. Muitas pessoas só fazem evento no Brasil para aparecerem. Entendeu? Não leva a nada. É como você vê uma explosão de uma estrela. É muito bonito, é fantástico, mas a luz uma hora vai acabar. Não é o nosso objetivo com os eventos. Ele tem que gerar transformação. Sim, acima de tudo. Porque é seu Sua tempo e das o tempo pessoas que estão ali. Exato, e eu acredito muito nisso, porque assim, é o meu tempo colocado lá e é o seu tempo colocado lá. Então eu tenho que tomar cuidado com o tempo do outro, assim como eu tenho que tomar com o meu. Então gerar um evento por gerar um evento não faz o menor sentido se ele realmente não gerar A transformação. assertividade é muito importante. Sim, Se você não for assertivo e entender que aquilo realmente é para benefício coletivo, não faz sentido. é igual aqui. Nós estamos gravando, é o tempo do Rogério, é o meu tempo e é o seu tempo que está assistindo. Então é minha obrigação aqui trazer um conteúdo de qualidade, transformador, para que o seu tempo seja aproveitado da melhor forma possível e assim como o meu. Eu sempre digo que o LPA é um mini MBA aqui. Toda hora eu estou aprendendo com os meus convidados, onde trazem muitos insights, dicas valiosas e geram transformação. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o Edu é tão bravo assim? Gente, o Edu trabalha no backstage aqui do O Edu câmera. tá tenso Ele é ali o fora da câmera. câmera, meu. O Edu tá calma, concentrado. relax, Edu. O Edu Ali- tá você falou que concentrado. Tem o quê? Whisky? Tem um whisky, Edu. Depois a gente... Vamos achar. Se não tiver, a gente acha. Mas calma que agora a gente, inclusive, vai trazer alguns... trazendo até um spoiler, logo, logo nós vamos ter umas outras bebidas saudáveis, maravilhosas aqui para o time e para os nossos convidados. Que, inclusive, intermediado através do Rogério, logo, Não sobrou logo nada. Primeiro teremos na aqui. ele levou tudo embora. Levei tudo mesmo. Recebi e levei. Sabe que uma vez ele levou uma reunião... É uma bebida super legal, uma gente. caixa daquilo, pra mim. Ele cismou de abrir. Todo mundo foi Até a levando. Tony, que tá aqui, né, trabalha comigo, estava presente no dia, ele abriu a caixa que era pra mim. Acabou. Falei, legal, obrigado. Ficou sem. Ai, sem olha, nada. tá magoado aqui, gente. Já fica a Eu dica. superei. Superou? Claro, já recebe várias outras. Não, gente, ó, spoiler, essa bebida é incrível. Logo, logo vocês vão acompanhar nos próximos episódios essa bebida aqui com a gente para fortalecer, para gerar saúde, porque eu acho que tudo que a gente tem que olhar é como é que a gente gera saúde, inovação e tecnologia. Lá você levou esse fornecedor desse produto que tem tecnologia, tem inovação, tem saúde envolvida para que a gente tenha experiência muito Você conhece a boa, né? origem da palavra tecnologia? Não. E olha que eu falo de tecnologia, mas me conta. Ela vem do grego. Tá, Resumidamente, quer dizer habilidade. habilidade. Os antigos acreditavam que a tecnologia era a sua habilidade de aprimorar uma arte, por exemplo. Na época grega, das artes, dos instrumentos que eles tocavam. Então, a primeira tecnologia é você mesmo. E conforme você desenvolve a sua capacidade, as suas faculdades de lidar com o mundo. Muito bom. Então, sejamos uma boa tecnologia, né? Que eu acho que é isso que é importante. Já que somos uma tecnologia, sejamos uma boa tecnologia para lidar bem com o mundo e para levar isso para as pessoas que estão ao nosso redor também. Bom, estou Já achando acabou? incrível a nossa conversa. Segundo bloco? Já acabou. A gente já vai agora para o intervalo. Uma conversa incrível, vários insights aqui, várias dicas e já também spoiler, já fizemos tudo junto aqui. Mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real,
criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Group. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa que está incrível aqui com o Rogério. E já ele vai ensinar a gente a fazer uma meditação. Então acompanhe, fique aí em casa aguardando que já você também vai participar com a gente. Mas ainda na nossa conversa, além do mundo empresarial, você participa de projetos ligados à saúde, sustentabilidade, desenvolvimento humano. Como é que você consegue ver e consegue se equilibrar o crescimento econômico com essa responsabilidade social? Primeiro, é pensar em mim mesmo. Assim, isso não tem sentido. Se eu não estiver bem equilibrado em todos os sentidos, fisicamente, economicamente, emocionalmente, espiritualmente, você não consegue de fato ajudar os outros. Isso é uma grande utopia, você pensar em fazer algo verdadeiramente se você não fizer por si primeiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo é entender
que momento que eu posso fazer alguma coisa. Não é porque você pode fazer o bem que é o momento certo. Tem que fazer de maneira, na minha visão, assertiva. Então, hoje eu consigo um tempo para me dedicar a tal coisa, beleza, vou fazer. Penso muito desse jeito. Tá. Você recebeu homenagens importantes, como a Medalha da Paz da ONU, como o Prêmio Paul Harris. O que esse reconhecimento representa na sua trajetória? E conta um pouco sobre eles. Na época fazia sentido. O título do Rotary, o prêmio do Rotary veio em 2008, quando eu fazia parte do Rotary. O título Paul Harris é uma honraria principal do Rotary concedida para ações que você faz no clube que você pertence. Na época, eu presidi uma Feira das Nações no Vale do Paraíba e, devido às dificuldades da época, a gente conseguiu com a feira arrecadar um valor bem substancial que foi enviado para a Fundação Rotária, que uma das principais campanhas é o combate à poliomielite na África. E através do valor, o clube que eu fazia parte fez 9 títulos Paul Harris, e eu na época me tornei talvez no mundo, um dos mais jovens do mundo, com 3 meses de Rotary apenas a ganhar esse título. Mas o clube fez mais 8 rotarianos. E em 2019, algumas pessoas no Brasil foram agraciadas com essa medalha por trabalhos feitos em direcionamento a vários países, nessa visão de ajudar os outros. Logicamente que o título do Rotary contribuiu para isso e algumas outras ações que eu fazia internacionalmente. E teve um evento aqui da ONU onde algumas pessoas foram homenageadas, entre elas eu. Ah, que legal. Mas eu penso assim, Lilian, no passado fez sentido, hoje não, que eu sempre olho para frente. Eu acho que o principal título que você tem na vida é de verdade saber como aquilo colaborou para a tua evolução. Acho que isso é o principal. Eu acredito nisso. Eu tenho algumas premiações de awards no ecossistema de startup, como mentora, como embaixadora, como investidora. E muitos deles eu não estava nem esperando, eu nem imaginava que eu ia receber. Mas o importante é que é reconhecimento do trabalho que você está fazendo. Então, acho que é importante sim ter reconhecimento, reconhecer as pessoas também. Eu gosto muito de reconhecer times, pessoas, porque eu acho que é mérito, é reconhecimento da jornada, do trabalho dela. E acho que entender isso, passou pela sua fase, foi importante, te parabenizo. Que venham outros, porque você segue fazendo grandes trabalhos. E que eu acho que venham de uma forma genuína. Acho que os títulos genuínos, eles são muito melhores, né? Sim. E acaba que a gente fica feliz porque a gente fez alguma coisa, é um reconhecimento, acho que faz parte. Acho que, acima de tudo, a melhor coisa de um título é aquele momento, você aproveitar bem o momento. Exato. O momento é tudo na vida, né? E que conselho você daria para quem deseja empreender, inovar e construir uma carreira baseada em propósito e geração de valor? Você conhece uma milonga russa? Sabe o que é isso? Não. Milonga são Eu falo que aqui é um mini MBA porque eu estou aprendendo de tudo. Milonga russa são casas na Rússia de tango. Tá. Só que com um toque a mais de dramaticidade russa. Porque os russos são os melhores do mundo em termos de drama. Você pegar as Tango obras. só vi na Argentina, então vamos lá. Milonga russa, para mim, é o melhor exemplo de uma negociação. Você tem um casal que fica se estudando, se entreolhando, então ele vai cortejar você, só que ele está armado, ela também está armada, então eles começam a se aproximar, tentando entender o melhor momento da negociação, até que aquele clímax, que ao mesmo tempo é de entrega, também é de estudo, e até que acontece. Então eu sempre digo, que eu já, quando eu morei na Europa, vi isso, a milonga para mim é o melhor exemplo. Por quê? Muitas vezes você fala, eu quero inovar, eu quero mudar, eu quero empreender. Mas ao mesmo tempo você quer, mas você está armado, está retraído. Então você tem que saber o que você quer. Não adianta você querer fazer algo se você não sabe verdadeiramente o que você quer. Muito interessante. E interpretar o que realmente você quer, né? Porque às vezes as pessoas ficam fazendo, mas nem imaginam para onde elas querem ir, onde elas querem chegar. Ainda assim, que muitas vezes a gente não vai saber 100% de onde a gente quer chegar, mas eu acho que a gente tem pelo menos a ideia do que a gente quer realizar. E claro, não ficar só ali, é pensar dentro da jornada. Estou aproveitando essa jornada, estou aproveitando cada fase. E às vezes as pessoas exageram muito, né? Vou contar uma história rápida. Uma vez fiz uma viagem de família para o Marrocos. A minha ex-sogra, como o Marrocos é muito quente, ela precisava comer alguma coisa doce. E no Marrocos tem um doce chamado chifre de gazela, que é feito com tâmara, canela. E aí ela exagerou.
né, na época que a gente morava em Portugal. Ela comprou um monte daquilo e levou para Portugal. Quando chegou em Portugal não fazia mais sentido. No Marrocos fez sentido porque não tinha talvez nada doce e como a comida lá é muito picante, o calor, né, fazia sentido comer lá. Mas era lá. Então ela pegou um monte e levou para o Marrocos, para Portugal. Não fazia mais sentido. Então as pessoas às vezes elas exageram em situações que não precisam. Você tem que entender o timing de cada coisa. Então muitas vezes você despende energia, investimento em coisas que não vão fazer sentido. Então você tem que entender de verdade, você entender o que você quer. Não você vai jogar tempo, oportunidade, dinheiro fora, não vai fazer sentido. Muito interessante. Tá fazendo sentido para você? Eu acho que esse episódio com certeza está fazendo sentido, inclusive para mim. Ou seja, está me gerando várias reflexões. O Edu também. E qual que é o legado que você espera deixar através da sua atuação profissional e social? Nunca pensei nisso, porque eu penso muito no presente. Então, por exemplo, Deus é conhecido por 72 nomes diferentes na face da Terra. Um deles, que no Brasil tem a pronúncia de Jeová, que não é bem essa a pronúncia, quer dizer Deus no tempo presente, Deus no tempo passado e Deus no tempo futuro. Então, tudo no absoluto é uma coisa só. Então eu entendo que o viver hoje, o presente, é acima de tudo mais importante. Eu não sou de pensar muito no amanhã, porque eu acho que o amanhã de fato nasce do hoje e do agora. Então quando você consegue fazer tudo com precisão nesse momento, aproveitar as melhores oportunidades do dia, faz toda a diferença. Os árabes da tradição sufista, eles têm um provérbio. Cada dia contém em si a eternidade. Então você tem uma eternidade hoje para fazer uma série de coisas. Excelente. Agora o Rogério vai fazer com a gente a meditação que ele falou que ele falou que ele sabe aqui. Então, tô aqui preparada. O que a gente Não, na vai fazer? realidade não é bem uma meditação. Dentro da yoga e algumas técnicas de meditação, você tem o pranayama. O pranayama, ele equilibra as energias do corpo. Então eu tenho que fazer o quê? Colocar a mão? Você vai equilibrar as duas narinas. Se você inspira, você vai ver que uma narina tua está mais fechada que a outra. Então, o ocidental, nós do ocidente temos essa dificuldade. Isso é carne esponjosa, é de septo, não? Alimentação, postura. O oriental, ele entendeu há muitos anos, há mais de 10 mil anos, que esse tipo de respiração equilibra o teu corpo como um todo. Então você, ao fazer o pranayama, que é inverter a respiração até equilibrar, te dá saúde, disposição e elimina as toxinas. Então, peraí, eu tenho que primeiro... Inspira por um, prende e solta pela outra. E eu pôr a mão aqui é por quê? O dedo aqui é por quê? Para equilibrar. Só para equilibrar. Mas vai de cada um. Time, vamos fazer, todo mundo. Quero todo mundo equilibrado aqui. Edu tá com uma cara... Você. O Tony tá fazendo ali, ó. Tá todo mundo fazendo aqui, gente. O problema é que ele Vocês dorme e tão não vendo. volta depois. Mas tá todo mundo se equilibrando. Eu gostei, porque às vezes eu acho que uma narina não tá tão boa quanto a outra. São as pequenas coisas que fazem a diferença. Tô esperando melhor. Não, mas é sério, as pessoas às vezes acham que são as grandes coisas que transformam o mundo, não. São as pequenas coisas, os pequenos detalhes, os pequenos atos de amor do dia a dia que transformam por completo a nossa existência. Isso que faz a diferença. Às vezes é o mínimo, não é o máximo. Eu acredito. Eu acredito que o pouco que você vai fazendo, mas sempre fazendo, com constância, e se todas as pessoas fizerem esse pouco, a gente vai fazer uma transformação muito grande. Uma vez eu fui para o Maranhão e lá a gente vê uma situação complicada das crianças. E eu não tinha ido preparada para ajudar, eu estava num passeio. E aí eu falei para o meu marido, eu quero comprar algumas coisas. Ele falou, mas tem um monte de criança. Eu falei, não, mas o pouco que eu fizer, eu vou fazer. Então, o que eu fui achando, bolacha, escova de dente, pasta de dente, eu ia comprando em saquinhos, eram saquinhos mesmo simples. Eu ia montando e fazendo aquilo, ia viajando com aquelas coisas. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu quero levar, porque o pouquinho vai fazer a diferença. Ele falou, tá certo, porque é o pouco, mas é o que eu consigo entregar, porque não dava para eu carregar um monte de coisa. Mas eu acho que a gentileza, ela é isso, né? São nos pequenos detalhes, as pequenas coisas que a gente vai gerando transformação. Só que agora nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou te falar algumas palavras e você vai me responder uma frase ou uma palavra, tá bom? Vou tentar. Empreendedorismo. Solução. Inovação. Realidade. Conexão. Necessidade. Liderança. Convicção. Internacionalização. Presente e futuro ao mesmo tempo.
Sustentabilidade. Olhar para o passado e entender que nós somos e aquilo que podemos ser. Comunicação. Assertividade, respeito e, acima de tudo, entender o outro. Propósito. Saber quem você é acima de tudo e depois se conectar com aquilo que vale a pena. Impacto. Aquilo que você vê no outro, que você viu um dia em você. Legado. Não sei se eu tenho um legado, eu penso que legado é aquilo que você vai construindo no dia a dia. Excelente. Olha que conversa boa que a gente teve aqui, muitos insights, muito aprendizado. Rogério, obrigada. Eu que Prazer ter agradeço. você aqui. Vou te entregar agora um presente dos nossos apoiadores. Dá uma olhada aqui no que a gente preparou para você. Obrigado, viu? Posso... Pode. Inclusive, eu vou contando o que é cada coisa. A finca própria é a oportunidade de você ter a sua própria vinícola. Então, lá você pode ter o seu próprio terroir, é um ambiente compartilhado da vinícola. Muito obrigado. E eu, por exemplo, tenho um terroir em Mendonça. E aí eu recebo os meus vinhos com o logo personalizado da minha vinícola. Aqui, não sei se você percebeu, está o seu nome e o LPA e você ao lado do enólogo da finca Vou contar uma própria. história rápida. Em 2009, eu ia receber uma homenagem. E eu tenho um pequeno problema, geralmente eu não vou. Eu acho muito chato, vou ser sincero, acho muito chato. Muita gente chata. E aí, mas eu ia nessa. Só que eu fui visitar um amigo que estava meio doente e conversando com ele estava assistindo TV, anunciou um filme chamado Good Year, que é Um Bom Ano. É um filme de 2006, do Ridley Scott, que se passa na Riviera Francesa, que fala sobre vinhos. É um filme apaixonante. Tem o Russell Crowe, que fez o Gladiador, que curiosamente nasceu no dia 7 de abril. 7 de abril é a data do aniversário dele, gente. A Marion Cotillard, o Albert Finney, que era um ator fantástico, infelizmente faleceu há alguns anos. E o filme conta a história de um menino que foi criado pelo tio. O menino perde os pais e o tio é um bom vivant, dono de um vinhedo na França. E o tio ensina desde cedo a tomar vinho, fumar charuto, jogar xadrez e algumas coisas, né? Só que ele fica muitos anos sem falar com o tio depois que ele cresce. Se transforma num milionário ambicioso, corretor da Bolsa de Londres. Um dia ele faz uma operação gananciosa e é suspenso. E ele recebe um comunicado que o tio que ele não via há 10 anos tinha falecido. Aí, como ele está suspenso, ele viaja no final de semana para a França para vender a propriedade. Só que lá ele se redescobre, reencontra um amor de infância e muda totalmente a vida dele, relembrando coisas que valem a pena. E tudo regado a um bom vinho. Perfeito. Não, vinho realmente em diversos momentos. E os franceses têm um fundamental. provérbio, que eles dizem que o vinho nunca mente. Quando a uva é boa, tudo é verdade. Tudo é verdade. Excelente. Então, fica o convite Muito também para obrigado. conhecer a finca própria, saber mais detalhes. É um grupo muito interessante e eu estou amando também ter os vinhos da LPA e ter os vinhos da Albuquerque Spaziani, que é o nosso sobrenome, e um legado aí também que eu vou deixar para minha família. Obrigado, viu? E tem mais presentes aqui para você. Mas eu vou olhar com calma, tá bom? Não, você vai olhar agora. Não, eu o quero pessoal ver sua fica impressão. curioso demais. Eu quero ver a sua Deixa eu a abrir sua com reação. cuidado. Vamos ver se ele vai gostar, né, gente? A Difate tem mais de 26 anos de mercado Interessante, muito bonito. e eles são apoiadores aqui com a gente e prepararam essa peça para você. Maravilhoso, obrigado. E também tem Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Eu uso muito no carro. Você pode passar no couro, na pele, nas roupas. E realmente é bem necessário, né? E é super importante. Porque a poluição em São Paulo e tudo, muitas vezes não tem o nível do cuidado. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, é um prazer ter você aqui. Deixe as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Olha, só tenho o Insta. Ele me perguntou se eu tinha LinkedIn. Eu criei uma vez, mas nunca alimentei. E meu Insta mesmo eu tenho dificuldade, tem mais quase 1000 solicitações. Eu às vezes passo. Narece Rogério, Narece com 2 S. Excelente. Aí tem o Facebook, mas é lotado há muito tempo, acho que não dá para aceitar ninguém. Muito bom. Mas você também deve estar curioso para saber como acompanhar mais detalhes aqui do LPA e você. Acesse o nosso site www.lpaevocê.com.br, também o Instagram, @LPA e você, ou meu Instagram, @Lili_Primo_Albuquerque. Acompanhe todos os nossos episódios e também eu tenho uma dica importante. Tá vendo aqui na tela? Tem um QR Code. Através desse QR Code, você pode ganhar um e-book gratuito para poder te ajudar no seu desenvolvimento e também a ganhar outros prêmios do LPA e você. Então acesse o QR Code que está aqui na tela. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.